E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre Hovenion, as Terras Ermas, e principalmente sobre o reino de Vidugavia, que existiu durante o meio da Terceira Era, a leste da Grande Floresta. Aproveitem e já deixem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos ao que interessa. Bom, já vou destacar aqui que todas as terras a leste das Montanhas Enevoadas, ao sul das Montanhas Cinzentas, a norte de Dagorlard e a oeste de Hun, eram conhecidas como Hovenion, ou simplesmente como as Terras Ermas. Porém, essa designação também pode ser utilizada para o reino de Vidugavia, que teve seu auge no segundo milênio da Terceira Era. A maior parte dos vídeos que eu postei sobre lugares da Terra-média se situa em Hovenion, como Erebor, Dale, Esgaroth e a Floresta das Trevas, grande massa florestal que ocupa grande parte dessa região. Lothlórien se situa exatamente em seu limite sudoeste, entre as Montanhas Nevoadas e Anduin, que por sua vez era o principal rio da região, conhecido também por muitos como o Grande Rio das Terras Ermas. Outro rio importante era o Keldun, que descia da Montanha Solitária encontrando o Rio da Floresta no Lago Comprido, tendo Carnen como principal afluente e descendo em direção ao mar interno de Hun. Já o antigo reino de Hovenion tinha como limites a borda oriental da Floresta das Trevas, tendo em seu limite nordeste o rio Keldun e a região de Dorvinion, e em seu limite sudoeste as Terras Castanhas. Desde a Primeira Era, todas as Terras Ermas já eram habitadas por povos aparentados com os Edain, que haviam passado pela região rumo a Beleriand. Essas populações, que durante a Segunda Era ficariam conhecidos como Middlemen, os Homens do Meio, se espalharam tanto por Hovenion quanto por Eriador, mantendo relações próximas com os anões, para quem vendiam comida em troca de armas e utensílios de metal. Muitos deles viviam nos vales do Anduin, logo ao norte dos territórios dos Elfos Silvestres. Existem relatos da presença desses povos próximos à Grande Floresta na época da Guerra da Última Aliança, e durante a primeira década da Terceira Era, quando o grupo bem organizado militarmente deles conseguiu repelir as forças de orcs que haviam massacrado a Companhia de Isildur, quando esta passava nas proximidades dos Campos de Lys. Porém, é no final do quinto século da Primeira Era que surge o primeiro grande reino dos Northmen, os Homens do Norte, na região, o Reino de Hovenion. Não se sabe muito sobre os primeiros séculos de sua existência, mas foi no século XVIII da Terceira Era que este reino atingiu seu apogeu, sob o reinado do grande rei Vidugavia. O nome Vidugavia, assim como outros nomes de governantes de Hovenion, são baseados no idioma gótico, uma língua germânica que possui alguma semelhança com o nórdico antigo e o idioma anglo-saxônico, línguas em que os idiomas dos Northmen no final da Terceira Era eram baseados. O próprio nome Hovenion, em inglês Wildlands, que significa Terras Ermas, é, na cultura anglo-saxônica, uma noção central, já que os anglo-saxões, na Idade Média, baseavam em diversos mitos bíblicos, inclusive os mitos ligados ao deserto, a sua própria identidade. Para um anglo-saxão, a peregrinação nas Terras Ermas era uma maneira de sua aproximação com o divino, e a noção de wilderness é muito abordada na construção de identidades nacionais modernas. Os habitantes de Hovenion tinham como uma das suas principais atividades a extração de madeira, sendo que a região da Grande Floresta, próxima ao reino, ficou sendo conhecida como Esbait, ou Baia Oriental, região onde os homens do reino de Vidugavia extraíam madeira, provocando uma grande área desmatada. Nesta época, Gondor era governada pelo rei Narmacil, e o posto de regente era ocupado por seu sobrinho, Minalcar. E seus domínios nas regiões ao leste do Anduin, que ficavam ao norte de Mordor, voltaram a ser ameaçados por hordas de Easterlings, que aumentavam seu poderio, ameaçando os domínios de Gondor na região, principalmente a região de Dagorlard, em frente aos Portões Negros de Mordor, além das fronteiras do reino de Hovenion. Foi então que em 1248 Gondor enviou emissários ao reino de Vidugavia, propondo uma aliança contra as invasões orientais. Minalcar e Vidugavia então se encontraram, e obtiveram em seguida uma vitória esmagadora sobre os inimigos, expulsando-os para além do Mar de Hun. A partir daí, Minalcar passou a ser conhecido como Homendácio II, que significa Vencedor do Leste. Em 1250, Minalcar enviou seu filho Valacar para a corte de Vidugavia, onde ele conheceu sua filha, a princesa Vidomavi, com quem se casou. Valacar e Vidomavi tiveram um filho, Vinitaria, que se tornaria futuramente o rei Eldacar de Gondor. O nome de batismo do filho de Valacar com Vidomavi demonstra a força da influência cultural dos Northmen de Hovenion em Gondor naquela época, e como a aliança entre os dois povos estava fortalecida. Porém, a legitimidade sucessória de Vinitaria seria questionada por seu primo Castamir, que alegava que a pureza de sangue do Nedain era essencial para ocupar o trono de Gondor. Ele então usurpou o trono e governou como tirano, sendo posteriormente removido pelo seu primo, que assumiu o governo do reino definitivamente.
Bem, vamos falar mais dessa história quando falarmos mais sobre a história de Gondor. Voltando a Rhovanion, é sabido que o reino continuou prosperando nos séculos subsequentes ao reinado de Vidugávia. Porém, em 1636 toda a região foi atingida pela Grande Praga, que surgiu a leste de Hum. O reino foi assolado pela pestilência e muitos de seus habitantes pereceram, reduzindo em muito sua força. Essa doença também afetou fortemente Gondor e posteriormente Arnor, enfraquecendo o poderio das principais forças humanas no oeste da Terra-média. Foi então que em 1856 Rhovanion foi atacada pelos Carroceiros, uma temível horda de orientais que conduzia bigas em seus saques pelas estepes. O ataque devastou os territórios orientais de Gondor e desestruturou totalmente o reino de Rhovanion, sendo que provavelmente boa parte de sua casa real se perdeu, já que os Northmen passaram a ser liderados pelo Ealdorman Mahari, que os conduziu à luta em conjunto com as forças de Gondor, lideradas pelo rei Narmassil II, na Batalha das Planícies, que ocorreu nas regiões ao sul da Grande Floresta, provavelmente na região conhecida como as Terras Castanhas. A batalha terminou em uma grande derrota, com Narmassil II morto pelos Carroceiros. Mahari ainda tentou realizar uma ação de retaguarda contra o inimigo, mas acabou sendo morto também. Os sobreviventes de Gondor saíram em debandada por Dagorland, conseguindo chegar em Ithilien. Porém, muitos Northmen de Rhovanion acabaram sendo brutalmente escravizados pelos Carroceiros. Apesar da terrível ocupação, vários habitantes conseguiram escapar, principalmente para os vales do Celduin ou Dorvinion, onde futuramente dariam origem aos povos de Dale e Esgaroth. Já outros habitantes do reino foram guiados através da Grande Floresta até os vales do Anduin, por Marruine, filho de Mahari. Anos após este desastre, os Carroceiros tentaram atacar Calenardon, região que futuramente seria conhecida como Rohan, mas acabaram sendo derrotados por uma aliança entre Marruine e Kalimentar, de Gondor, o que evitou que estes intrépidos orientais se expandissem para o oeste do Anduin, contendo e enfraquecendo seu poder. Após essa vitória, vários dos Northmen escravizados pelos Carroceiros se rebelaram, fugindo para os vales do Anduin e se unindo aos Eotheod, que passaram a prosperar a partir de então, dando origem posteriormente aos Eorlingas, povo de Eorl, que guiou os Eotheod em auxílio de Gondor, recebendo Calenardon em troca e fundando o reino de Rohan. É importante ressaltar que a virada do segundo para o terceiro milênio da Terceira Era é marcada por grandes dificuldades por parte dos povos livres, pois é nessa época que se dá a queda de Arnor, a morte do último rei de Gondor e o despertar do Balrog em Moria, acontecimentos que reduzem bastante o poderio destes povos e abrem espaço para o fortalecimento de Sauron, principalmente na região da Grande Floresta das Trevas. Bem, como já falamos em vídeos anteriores, os Northmen em geral eram baseados em povos germânicos, principalmente os anglo-saxões e os nórdicos. O reino de Rhovanion, como cultura ancestral em comum entre os Eotheod e Rohirrim e os habitantes de Dale e Esgaroth, era aparentemente baseado nos reinos góticos da Alta Idade Média. Para quem não sabe, os góticos ou godos eram povos germânicos que viviam entre os rios Elbe e Danúbio, que acabaram ocupando territórios do Império Romano, dando origem ao reino dos Visigóticos na Península Ibérica e dos Ostrogóticos na Península Itálica. Como já citado, tanto Vidugávia como seus descendentes possuíam nomes na antiga língua gótica, sendo esta mais uma referência de Tolkien às línguas germânicas que ele estudava. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Gostaria de saber se vocês têm interesse em coisas relacionadas a povos históricos em que Tolkien se baseou para criar as diferentes vertentes de Northmen, como os anglo-saxões, por exemplo. Se vocês se interessarem pelo assunto, comentem aí embaixo. Devo trazer em breve vídeos sobre as Terras Castanhas e também sobre Dorvinion, para depois voltar a falar um pouco da história dos anões. Então até o próximo vídeo e até mais!